Livro Paternidade Curada, da ausência humana à filiação restaurada, por Raquel Rocha. Obrigada por continuar essa jornada comigo. Que as reflexões desta nova etapa do livro alcancem o seu coração e contribuam para que o seu processo de cura, crescimento e restauração seja atingido com sucesso. Boa audição! Parte 4. Conheci-te antes de te formar no ventre. Jeremias 1:15. Capítulo 11. Chamados pelo nome. Qual a melhor lembrança da sua infância? A pergunta saiu automaticamente, quase que por instinto. Minha cliente não pensou muito antes de responder. Não houve hesitação nem memória forçada. Apenas disse com a naturalidade de quem constata um fato. Nenhuma. Minha infância não teve nada de bom. A frase caiu sobre mim com peso. Havia ali uma história marcada por abandono paterno, rejeição materna e violência em praticamente todas as suas formas. Ainda assim, algo em mim resistiu àquela conclusão absoluta. Não por ingenuidade nem por negação da dor, mas porque a experiência clínica ensina que mesmo nos cenários mais áridos, quase sempre existe uma fresta. Um fragmento de humanidade que permitiu àquela criança continuar existindo. A memória humana não se sustenta apenas pelo trauma. Eu lhe disse com cuidado. Isso não é possível. Sei que sua dor é real, mas sempre existe algo bom, mesmo no caos. Ela me olhou em silêncio. Não discutiu, mas também não concordou. Apenas guardou. Algumas sessões depois, quando já havíamos caminhado por lembranças difíceis, minha cliente parou no meio de uma frase e ficou quieta por alguns segundos. O corpo havia mudado, a respiração também. Então disse: eu lembrei de uma coisa. Era pequena, simples, quase insignificante à primeira vista. Ela contou que, quando criança, ia à casa dos avós paternos. A avó era seca, sempre ocupada, pouco disponível afetivamente. Não a maltratava, mas também não a acolhia. Já o avô era diferente. Ele a tratava com carinho. Sempre que se encontravam, fazia questão de lhe comprar um sorvete. Buscava-a de bicicleta, chamava-a pelo nome e olhava nos seus olhos. Ela concluiu com a voz embargada. Acho que ele foi o mais perto de um pai que eu tive. O avô morreu quando ela ainda era criança. Eu apenas disse: você destravou sua memória. Aquele homem com gesto simples havia oferecido algo estruturante, presença, reconhecimento, vínculo. Ele não mudou o enredo da vida dela, mas deixou uma impressão, um ponto de ancoragem. Uma lembrança que dizia, ainda que sem palavras: você existe para alguém. Essa história revela algo profundo. Não é apenas o amor que nos forma, mas o reconhecimento de ser visto, chamado e lembrado. Essa história revela algo profundo. Não é apenas o amor que nos forma, mas o reconhecimento de ser visto, chamado e lembrado. Desde os primórdios da humanidade, o nome ocupa um lugar central na construção da identidade. Dar nome não é um ato neutro. Nomear é reconhecer a existência, atribuir sentido, delimitar a segurança de origem. A primeira tarefa que Deus confiou ao homem foi nomear. Adão recebeu a missão de dar nome aos animais e às coisas, revelando que na criação o nome não é detalhe. Nas sociedades antigas, o nome carregava história, expectativa, função. Não era apenas um som, era destino, memória e identidade condensados. Na Bíblia, isso é ainda mais evidente. Deus não lida com multidões anônimas. Ele chama pessoas pelo nome. O nome marca encontros decisivos, mudanças de rota, reposicionamentos profundos. Abrão torna-se Abraão. Sarai passa a ser Sara. Jacó recebe o nome Israel após lutar a noite inteira. O nome não muda por capricho, mas porque algo essencial foi transformado. Quando Deus chama alguém pelo nome, ele não está apenas convocando atenção. Está dizendo: eu sei quem você é, eu te vejo, você não está perdido na massa. Talvez por isso a ausência de um nome ou o uso negligente dele provoque efeitos tão profundos. Crianças que não são chamadas pelo nome, mas por rótulos. Adultos que se tornaram números, funções ou expectativas alheias.
Pessoas que aprenderam a existir apenas a partir do que fazem e nunca a partir de quem são. Quando eu tinha cerca de 18 anos, minha igreja realizava um trabalho social em um bairro da região noroeste de Belo Horizonte. Uma família que foi acolhida ali tinha um histórico cravejado de abandono e violência. Não me recordo da mãe, mas lembro-me de uma moça de 15 anos, forte, com fala agressiva. Ela impunha medo por onde passava. Havia também um menino de 11 anos, agitado, desbocado, igualmente agressivo. O pai das crianças, que cumpria pena na cadeia por assalto, tinha fama de ser truculento e cruel. As pessoas costumavam chamar o menino pelo diminutivo do nome do pai, atribuindo-lhe um estigma, um estereótipo, como se aquilo fosse um legado a ser herdado, um destino já traçado. Certo dia, chamei-o por este mesmo nome. Era assim que ele havia se apresentado a mim, mas a coordenadora do projeto, com firmeza e gentileza, me corrigiu. Por favor, não se refira a ele desse jeito. Ele tem um nome que é só dele. Naquele instante compreendi que ali começava uma nova história. Na experiência clínica é comum encontrar pessoas que foram tratadas como extensão de conflitos, como consequência de erros, como fardos. Não receberam um lugar simbólico claro. Não foram nomeadas no afeto. Cresceram tentando provar valor, ocupar espaço, justificar existência. Vivem como se precisassem conquistar o direito de permanecer. É nesse ponto que a parábola do filho pródigo ganha uma força que ultrapassa a moralidade simplista, como muitas vezes é tratada. O filho mais novo pede a herança antes da morte do pai. Não é apenas uma atitude imprudente, é uma ruptura simbólica. Ao pedir a herança antecipada, ele age como se o pai estivesse morto. Sai de casa levando consigo não apenas recursos, mas uma identidade mal sustentada. Ele quer autonomia sem vínculo, liberdade sem responsabilização. A história mostra que ele se perde, gasta tudo e desce a níveis de degradação profunda. Mas o ponto decisivo da parábola não é a miséria material, é a perda do lugar interno. Em determinado momento ele pensa: já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Repare, ele não diz apenas que errou, ele diz que perdeu o direito ao nome. Filho não é posição, é origem. Ele acredita que precisa abdicar desse nome para voltar. Quando retorna, ensaiando um discurso de autopunição, o pai o vê de longe, corre em sua direção, o interrompe antes que termine a frase. Não permite que ele negocie sua identidade. Não o trata como empregado nem como alguém em observação. O pai manda trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias, símbolos claros de filiação restaurada e, sobretudo, o chama de filho. A parábola não é sobre mérito, mas sobre pertencimento. O jovem não é restaurado porque aprendeu a lição, mas porque o pai nunca deixou de reconhecê-lo como filho. Ser chamado pelo nome nesse contexto é ser recolocado no lugar de origem. Enquanto o filho mais novo se perde tentando existir fora do vínculo, o filho mais velho se perde tentando existir apenas dentro da função. Ele nunca saiu de casa, mas também nunca descansou na filiação. Viveu como servo obediente, não como filho amado. Seu conflito não é com o irmão, mas com a ideia de acolhimento gratuito. Ele acredita que o amor precisa ser merecido. Ambos desconhecem algo essencial. A filiação não é uma recompensa, é uma condição. Quando Deus chama pelo nome, Ele não chama pela nossa capacidade, Ele chama a partir da relação. É nesse ponto que o perdão se torna inevitável. Isso não significa esquecer-se do que faltou, nem é negar a dor, mas é como se estivéssemos promovendo uma limpeza interior. Reter o perdão é como acumular água podre, só que no coração. Por isso, perdoar aqui é interromper o poder que a falta continua exercendo sobre quem nos tornamos. Enquanto não perdoamos, seguimos tentando existir a partir daquilo que nos feriu, reagindo, compensando, provando, resistindo. O perdão não muda o passado, mas devolve ao presente a possibilidade de escolha. Ele retira da ausência o lugar de autoridade sobre a nossa identidade. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele nos convida a sair da lógica do desempenho e também da lógica da dívida.
O perdão nos permite responder a esse chamado, não como quem ainda precisa provar valor, mas como quem finalmente pode pertencer. Foi nesse lugar que vivi, já adulta, um dos encontros mais restauradores da minha história: a reconciliação com meu pai. Não aconteceu por negação do passado, nem por esquecimento das ausências. Aconteceu quando pela primeira vez tivemos coragem de nomear nossas mágoas, eu e ele, sem acusações, sem defesas, sem a necessidade de vencer. Confessamos nossas dores um ao outro, falamos das falhas, das ausências, das tentativas frustradas de presença e naquele espaço de verdade compreendemos algo essencial. Nossas imperfeições não anulavam o amor nem invalidavam o vínculo. Havia inscrições da dor, mas também havia relação. Havia quebras, mas havia ainda laços. O perdão ali não foi um ponto final, foi uma ponte. Uma ponte que não apagou o que havia sido despedaçado, mas que permitiu atravessar novamente. Não voltamos ao que éramos antes, construímos algo novo. O tempo perdido não foi e não poderá ser recuperado, mas há espaço para novas memórias. O perdão não apenas transformou a relação, ele nos devolveu um lugar interno mais íntegro. Deixamos de viver a partir da falta e da defesa constante e passamos a nos relacionar sem o peso de uma dívida interminável. Reconstruir aquela ponte foi um gesto de maturidade emocional e espiritual. Amar sem negar a dor, reconhecer a história sem ser aprisionado por ela e aprender que ser chamado pelo nome também exige chamar o outro não pelo rótulo ou pela falha, mas pela dignidade que ainda pode ser alcançada. O chamado só encontra espaço onde a culpa já não governa. E na Escritura, o chamado antecede a missão. Moisés é chamado antes de liderar. Samuel ouve seu nome antes de compreender sua vocação. Maria é chamada antes de entender plenamente o que lhe seria pedido. O chamado não nasce da prontidão, mas da escolha soberana de Deus. Antes que o sujeito esteja preparado, ajustado ou inteiro, Deus o chama. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Isaías 43:1. Essa declaração não ignora a dor nem apaga de forma indireta. O que ela faz é mais profundo. Reposiciona a pessoa dentro da própria história. Quem é chamado pelo nome deixa de ser definido apenas pelo que viveu, pelo que perdeu ou pelo que sofreu. Passa a ser definido, antes de tudo, pela relação que Deus estabelece com ele. Na teologia bíblica, ser chamado pelo nome é ser retirado do anonimato existencial e colocado em aliança. Não é apenas um gesto de afeto, mas um ato de vinculação. Deus não diz apenas eu te conheço, mas tu és meu. A identidade já não nasce do passado nem do trauma, mas da posse amorosa daquele que chama. O chamado introduz uma nova narrativa na qual o sujeito deixa de ser apenas efeito das circunstâncias e passa a responder a uma voz que o antecede. E isso, de fato, muda tudo. A cliente de quem eu falei no início não teve um pai presente, não teve uma infância segura, mas teve por um tempo breve alguém que a chamou pelo nome com carinho. Aquilo foi suficiente para que sua memória não fosse totalmente tomada pela violência. Existiu um fio, um vestígio de vínculo. Na dimensão espiritual, Deus faz algo semelhante, porém definitivo. Ele não oferece apenas lembranças pontuais, mas uma filiação que não se perde com o tempo. Ele chama, transforma e faz tudo de novo. Talvez seja por isso que ao longo deste livro o caminho tenha nos levado da ferida à filiação, da ausência ao chamado, do esforço à graça. Porque no fim o que sustenta não é a reconstrução perfeita da história, mas o reconhecimento de que fomos vistos. Chamados pelo nome, não como multidão, tampouco como função, mas como filhos. É esse chamado que prepara o terreno para a conclusão, porque quem sabe de onde vem, pode finalmente decidir para onde vai. Quando ninguém mais nos procura, o Deus que vê continua chamando pelo nome. Raquel Rocha. Capítulo 12. O Pai que te vê. Escrever um livro é, sem dúvidas, uma das experiências mais desafiadoras e íntimas que alguém pode viver. Não apenas pelo processo de construção em si, mas porque as palavras impressas nas páginas
revelam muito mais do que conhecimento, pesquisa ou talento. Elas carregam fragmentos da alma de quem escreve. São alegrias, dores, memórias e silêncios que ganham forma em letras e se oferecem ao outro como leitura. Se desenvolver os capítulos já exige fôlego, concluir um tema sem fechá-lo por completo, deixando espaço para que o leitor também reflita, elabore e continue o caminho, é ainda mais difícil. Por isso não finalizo este livro batendo o martelo sobre o assunto. Prefiro pensar que estou abrindo uma trilha para que ele repouse em um lugar sereno e seguro. Poucos dias antes de eu finalmente conseguir concluir este capítulo, ouvi o testemunho de uma irmã da minha igreja que reverberou em mim e me tocou profundamente. O pai dela estava fazendo a medição de um terreno na zona rural de Três Corações, no sul de Minas, quando um enxame de abelhas africanas o atacou. Experimentado na vida no campo, ele se escondeu em um barranco e cobriu o rosto com a própria mochila. Foram quase 2 horas, praticamente imóvel, até que elas se dispersassem e o corpo de bombeiros o encontrasse. Naquele período, deitado na terra, com dificuldade para respirar, aquele homem de 60 e poucos anos só conseguiu fazer uma oração: Deus, por favor, me encontre onde estou. Em Gênesis 16 e 21 é narrada a história de Agar, serva de Sara. Agar era estrangeira, escrava, não tinha voz e muito menos escolha. Foi usada em um acordo que não nasceu do coração de Deus, mas da ansiedade humana. Justamente quando é engravida, é expulsa da casa de sua senhora e vai parar no deserto, lugar de abandono e solidão, onde ninguém procura ninguém. É nesse cenário de calor escaldante durante o dia e frio intenso durante a noite que o extraordinário acontece. O Deus Pai a encontra. Agar faz algo inédito. Ela dá um nome a Deus. Eu Roi, tu és o Deus que me vê. Ela não disse o Deus que julga ou o Deus que acusa. Ser vista foi suficiente para que ela continuasse. Eu não sei onde você se encontra hoje. Não faço ideia de quais desafios enfrenta diariamente. Talvez esteja em um lugar onde ninguém esteja te procurando. Mas se há algo que aprendi ao longo da minha caminhada cristã, é que o silêncio dos céus não significa a ausência divina. Deus nunca perde ninguém de vista. Ele prepara caminhos, perscruta interiores e oferece sua graça. E a graça, entre tantas outras coisas, é aquilo que não merecemos, mas de que necessitamos. Ao olhar para trás, vejo com gratidão as experiências que permearam minha vida e construíram algo que me permitiu compreender o quanto a filiação oferecida por Deus, por meio de Jesus, nos possibilita desfrutar da plenitude do seu amor. Agradeço por ser uma das filhas do seu Ronaldo, de quem herdei gostos, sapiências, manias, traços e, é claro, meus irmãos. Agradeço por ser a única filha do Lino, em quem lancei sonhos, por quem fui protegida e amada da melhor maneira possível. Se falo das fissuras, não é porque as considero uma âncora, mas sim um propulsor, apenas uma parte de um todo que teve mais presença do que hiato. Quando falo sobre pais suficientemente bons, não é para romantizar dores que nos marcaram. Trata-se de reconhecer homens reais, com histórias reais, que fizeram o que puderam a partir do que receberam. Pais que oscilaram entre presença e ausência, entre cuidado e limitação e que ainda assim deixaram marcas, algumas de afeto, outras de falta. Não escrevi estas páginas para acusar pais, nem para construir vilões emocionais, tampouco para idealizar experiências que não existiram. Escrevi para nomear o que por muito tempo permaneceu sem linguagem para mim e, acredito, para muitas pessoas. Porque aquilo que não é nomeado costuma nos governar em silêncio. Ao percorrer memórias, relações e rupturas, algo essencial se revela. Muitos dos pesos que carregamos não nasceram conosco, mas também não precisam terminar em nós. A ferida da paternidade não é uma sentença definitiva. Ela é um ponto de partida, desde que encontre lugar para ser elaborada. É em contextos assim que a paternidade divina deixa de ser conceito e se torna resposta. Deus não entra na trajetória humana para competir com pais terrenos, nem para substituir memórias ou apagar ausências. Ele é pai em essência, antes mesmo que tudo viesse a ser criado. Sua paternidade é eterna, revelada no Filho
e concedida por meio do Espírito. Na oração sacerdotal, Jesus disse: "E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo viesse a existir." João 17:5. A paternidade de Deus é restauradora em sentido existencial. Ela não nos devolve ao que fomos, mas nos reposiciona a partir do que somos agora. Isso não é uma promessa de vida sem perdas, mas a oferta de um lugar de amparo e referência em meio a elas. Ser filho à luz dessa paternidade não significa ausência de responsabilidade. Significa conhecer a si mesmo o suficiente para assumir o próprio caminho sem precisar provar valor o tempo todo. Significa ter um nome que não se dissolve quando vínculos humanos falham. Preciso ser clara com você. Não escrevo para te convencer a chamar Deus de Pai quando a sua referência de pai terreno foi confusa, vacilante ou dolorosa. Esse não é o meu papel e essa não é uma conquista obtida por argumento. Filiação não nasce de convencimento, nasce de revelação e da confissão de que Jesus é o Filho de Deus. O que espero é algo mais honesto e profundo, que este livro tenha despertado em você o desejo de conhecer essa paternidade com mais densidade e viver a filiação de modo verdadeiro, não como uma ideia bonita ou uma linguagem forçada, mas como um lugar real, um privilégio que se usufrui. Talvez esse seja o maior descanso que esta obra deseje oferecer. A possibilidade de parar de exigir do humano aquilo que ele não pode entregar e finalmente repousar no amor que não depende de desempenho, acerto ou merecimento. Um amor eterno e inquebrável que faz parte da própria natureza divina, do qual nenhum poder ou circunstância pode nos separar e que nos conduz ao relacionamento. E a manifestação desse amor é o que define os filhos de Deus e torna conhecidas as obras celestiais. Somos aperfeiçoados por meio dele. Isso é obra do Espírito Santo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. 1 João 2:5. Se ao chegar até aqui você percebeu que muitas das suas dores não eram fraqueza, mas tentativas de sobreviver sem chão, se entendeu que muito do seu esforço era busca por pertencimento, se reconheceu padrões que não escolheu, mas repetiu, então este livro cumpriu seu papel. Porque a cura não acontece quando tudo se esclarece, mas quando tudo encontra lugar. Quando a dor deixa de nos governar e passa a ser integrada àquilo que somos. Que você siga adiante não como alguém que reuniu respostas, mas como quem encontrou um pai. Não para explicar o passado, mas para sustentar o presente e conduzir o que ainda virá. Um pai que respeita o tempo, que não força reconciliações artificiais, nem apressa amadurecimentos, que ama antes do acerto, permanece antes da mudança e chama mesmo quando ainda estamos a caminho. Um pai que te vê. E este, afinal, é o começo de toda a restauração. Quando isso acontecer, talvez você descubra que não faltava mais nada. Ser visto era o suficiente. Pós-fácil. Li certa vez, não me lembro onde, que as feridas que não sangram geralmente são aquelas que mais doem, justamente porque quase sempre são ignoradas e por vezes não tratadas. Se você encontra uma pessoa com um corte no braço, sangrando, imediatamente você trata de socorrer, estancar o sangramento e auxiliar a pessoa a se cuidar para evitar maiores estragos, não é? E com as nossas feridas emocionais, aquelas que não vemos, como agimos? Quase sempre as deixamos escondidas, tapadas por um curativo que não resolve muita coisa e só faz ali o papel de esconder o problema do olhar dos outros para podermos continuar exercendo nossas funções e papéis. Mas o fato é que isso não ajuda. O tempo, no caso das feridas emocionais, não cura nada. O que cura é a nossa atitude diante da dor e olhar para ela com paciência, porque não é rápido, e resiliência, porque muitas vezes será necessário passar remédio de novo e de novo até que se cure de verdade. E os aprendizados podem vir das mais diversas formas.
Este livro é, tenho certeza, um dos remédios para as dores que sangram em silêncio na nossa alma. Há livros que falam de feridas abertas, aquelas que todos podem ver e perceber. Este fala daquelas que não sangram abertamente e por isso mesmo costumam ser ignoradas. Não se trata de uma narrativa sobre pais ausentes no sentido clássico, nem de uma tentativa de transformar dor em espetáculo. A paternidade aqui é tratada na vida cotidiana, no ordinário, na tentativa real de fazer o melhor possível e descobrindo no caminho os erros e tentando corrigi-los. A Raquel nos entrega histórias comuns, sem enredos extraordinários, sem traumas explícitos, mas atravessadas por marcas que moldam silenciosamente a forma como nos relacionamos, como nos posicionamos no mundo e como construímos nossa identidade, inclusive diante de Deus. Esses relatos conversam com pessoas que muitas vezes não se reconhecem nos discursos mais ruidosos sobre trauma. Gente que teve uma infância funcional, vínculos aceitáveis, pais presentes dentro de seus próprios limites. Pessoas dedicadas que acreditavam estar fazendo o melhor possível e que, ainda assim, cresceu carregando um vazio difícil de nomear. Feridas discretas, incômodos sem justificativa aparente, um nó na garganta que nunca encontrou forma de se expressar, uma ferida que arde e sangra em silêncio, impedindo uma conexão real consigo mesmo e com os outros em profundidade. Ao longo do livro, Raquel desmonta com delicadeza e honestidade a ideia de que só o sofrimento explícito legitima a dor. Ela nos mostra que o amor humano, mesmo quando sincero, é limitado. Ele alcança até onde sabe, protege até onde consegue. E nenhuma paternidade humana, por mais bem intencionada que seja, sustenta sozinha a identidade de um filho. Há aqui um diálogo cuidadoso, simples e inteligente entre experiência pessoal, psicanálise, neurociência e espiritualidade, sem didatismo excessivo, sem simplificações que tirem a profundidade do que está sendo revelado. Conceitos como compulsão à repetição, herança emocional, pertencimento e luto aparecem amarrados à narrativa, não como explicações frias, mas como chaves de compreensão. Não se trata de determinar destinos, e sim de revelar inclinações, modos de amar, tolerar, reagir, obedecer, resistir, insistir. Um ponto especialmente significativo é a forma como o livro trata o luto. Não apenas o luto da perda concreta, mas o luto daquilo que nunca pôde ser vivido, o luto da revisão impossível, do que não foi dito, do que não será mais. Esse tipo de perda silenciosa e definitiva costuma ser uma das mais difíceis de elaborar. Aqui ela ganha espaço, nome, dignidade e significado. Mas este não é um livro que termina na falta. Ele avança, mostra que reconhecer os limites do amor humano não é desistir da história, mas colocá-la no lugar certo. Quando deixamos de exigir do outro aquilo que ele não pode entregar, algo se reorganiza dentro de nós. O descanso não vem da negação, mas da compreensão. Paternidade aqui não é idealizada nem romantizada. É uma paternidade que respeita o tempo, que não força reconciliações artificiais, que não apressa amadurecimentos. Um pai que ama antes do acerto, permanece antes da mudança e chama pelo nome mesmo quando ainda estamos a caminho. E ser visto, afinal, é o início de toda a restauração. Este livro não promete respostas fáceis. Ele oferece algo profundo, um lugar interno mais habitável, e às vezes isso é tudo o que precisamos para continuar. Paulo Valadares. Chegamos ao fim de Paternidade Curada, da ausência humana à filiação restaurada. Obrigada por me permitir fazer parte da sua jornada. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este audiobook com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Se você deseja continuar refletindo sobre temas como identidade, relacionamentos, comunicação e fé, este canal é para você. Nos vemos no próximo vídeo.